Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e já tem muito tempo que os bolsonianos vêm atrapalhando o mundo, hein? E aqui nota ele, Fábio Aniende. Fala, pessoal. Bora visitar essa era iboriana. E aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares. E aí, pessoal, e por Krum. E aí, Felipe, temos você de volta aqui, logo num primeiro episódio de um personagem histórico, marcante pros quadrinhos. Pois é, né, meu? Pros quadrinhos, acho que até mídia em geral também, né? É verdade, hein? Cultura pop no geral mesmo. Sei lá se quadrinhos estaria em primeiro lugar no meio disso. É. Isso aí, mas e aí, vocês prepararam a tanguinha felpuda de vocês? Eita, meu, e a minha espada tinindo aqui, né? Afinal, quem usa a adaga não sabe duelar direito, né? Acho que é por isso que eu tô vendo o Fábio aí todo com óleo no corpo. O cara veio preparado mesmo. Pois é. Hoje vamos falar de Conan, esse personagem icônico que, como o Fábio falou, foi muito bem, entre aspas, né? Interpretado, vivido no cinema, mas que marcou gerações. E hoje a gente vai falar de uma história aqui que a gente pode falar que seria uma introdução do personagem? Eu acho que, assim, talvez como a gente sabe que tinha o HQs antes, né? Mas eu acho que talvez funciona como uma releitura, né? De vários pontos da vida dele, né? Isso eu achei bem bacana desse encadernado aí que a gente vai falar, porque, tipo, ele vai pontuando várias fases da vida dele, né? Meio que etapas do crescimento dele, ou alguma coisa assim. Como era a vida na Ciméria, na aldeia onde ele nasceu e cresceu, e os causos que ele aprontou por lá. A gente vê que o Howard, logo que... Assim, o Conan é um personagem criado por um escritor, que é o Robert E. Howard. Majoritariamente, o Conan apareceu em contos do Howard. E nesses contos, a gente vê que os contos abordavam várias etapas da vida do Conan. Mas eles não eram lançados assim em ordem cronológica. Tenho lido o primeiro livro que o Pipoca Nankin lançou. E assim, o primeiro conto que foi lançado, o Conan já era um rei. No segundo também. E aí no terceiro já vem meio que uma surpresa. No terceiro é um conto com uma outra etapa da vida, onde ele era um jovem ladrão. Então assim, a própria literatura do Howard já foi deixando espaços onde ele poderia brincar com a vida desse personagem, onde ele tinha, assim, existia uma cronologia estabelecida, mas não se sabia o que tinha acontecido em vários pedaços da vida dele. Quando o personagem vai para os quadrinhos, pelo menos assim, tanto na era da Marvel quanto na Dark Horse, que publicou essa história que a gente vai falar, meio que isso continua. Assim, são publicados contos de etapas diferentes da vida do personagem. Isso é algo muito legal, é algo que, assim, enriquece o personagem, porque você lê a história e você pensa, poxa, legal, o que mais que tem pra se falar desse indivíduo? Legal. E só passando aqui o serviço direito, a gente vai falar então de Conan, nascido no campo de batalha. Como o Fábio falou, ela foi lançada originalmente na Dark Horse em 2003 e chegou aqui no Brasil em 2008 pela Mythos. Nessa edição da Mythos, lá na parte final, tem um depoimento do Ed Brubaker, né? Que é até se eu não me engano, acho que é até um autor que a gente não pegou nenhuma obra dele ainda aqui. Pegamos sim, Capitão América, Soldado Invernal. É verdade. Verdade. E ele comentando sobre como o Kurt Busiek tratou bem, né, o Conan, né? Ele fala que ele traz uma camada que até o próprio Howard não tinha abordado, que seria a vida do Conan na Ciméria. É uma parte da vida que a gente não conhece. E essa história, nascida no campo de batalha, talvez tenha esse fator, né? De mostrar o Conan desde o nascimento até os seus 17 anos. E a gente vai vendo ao longo de 5 histórias diferentes fases que moldam o caráter do personagem. Sim. É legal falar isso desse modo de contar as histórias, porque essa própria saga, assim, são 5 capítulos que foram reunidos em um encadernado.
e lançados pela Mitos em forma de encadernado, mas originalmente eles saíram em uma revista mensal do Conan que era escrita pelo Kurt Busiek. E a curiosidade esses capítulos que contam a infância do Conan não saíram em sequência. Ah, que muito bacana, né? Era meio que assim, o Kurt Busiek escrevia a história, era desenhada pelo artista oficial da revista, que era o Cary Nord, e acho que a cada 5 ou 6 números vinha uma edição que contava um pedacinho da infância do Conan. E aí essa história era desenhada pelo artista desse encadernado, que é o Greg Ruth. Então assim, acho que na edição número 6 da edição mensal do Conan saiu o começo, com o nascimento dele. Aí passou mais 6 meses até sair a parte 2. Então assim, caraca, meu. Ia saindo a história e pouco a pouco ia se revelando a história da juventude dele. Assim, algo muito legal. Assim, no meio das histórias ia alimentando a lenda. Eu acho que até o grande desafio foi esse, né? De contar histórias que, por si só, elas têm começo, meio e fim, mas juntas elas também contam uma outra história. Com certeza. E bom, assim, essa saga acabou de ser relançada no Brasil. A Mitos colocou ela dentro do ônibus do Conan. E quando você pega no editorial pra ver, você vê que, assim, tá falando, histórias publicadas originalmente em Conan, volume 1, volume 2 e volume 0. Então, o Nascido no Campo de Batalha é considerado o volume 0 da coleção. Tipo, como se fosse um spin-off mesmo. Da hora, né, meu? Até porque antes que isso, já é espiritismo, já é regressão, né? É verdade. Tipo, aventuras do pai dele, do avô, essas coisas, né? E ninguém se interessa por isso. Isso, o que a gente também pode falar, que aqui a gente também tem, né? O Conan conversando com o avô dele, o avô já mostrando que ele era um guerreirão, né? Se for verdade, né, cara? Normalmente esse pessoal gosta de contar história. Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Novamente não, né, gente? Não temos, né? Acho que o pessoal tá sem caneta pra anotar, viu, Felipe? Tá difícil. O pessoal tá esquecendo o número do WhatsApp, tá complicado. O pessoal tá rouco, né? Pode ser tá também. Rouco, não tá conseguindo mandar mensagem. Pode ser. Mas, vamos reforçar aqui então, porque, a gente faz o programa aqui, a gente quer que vocês interajam, a gente quer saber se vocês estão gostando ou não. Então é importante a gente receber os feedbacks e para você se interar aqui com a gente é muito fácil. É só mandar um recado lá pro WhatsApp, pode ser por mensagem ou pode ser por voz, no número 11 96244 9417, ou se você preferir, pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Bom, já que a gente está aqui, já paramos aqui um pouquinho, a gente pode agradecer os nossos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Bora! Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seixas, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz Garcia. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você tá aí pensando, mas padrinho, nome citado, como é que faz isso aí? É muito simples, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. É só pesquisar por Podcast HQueiros e conhecer as nossas recompensas e escolha a que mais se adequa à sua realidade, a como você quer incentivar a gente a continuar aqui. E a partir de R$5 você vai entrar lá num grupo no WhatsApp, onde nossos padrinhos tem a gente, você vai ter contato direto, onde a gente troca muita ideia também, tem muita dica de leitura e também vai ter acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, só os nossos padrinhos recebem 2 programas por semana para poder ouvir. Se você gosta da gente, gosta do conteúdo e sente assim, um episódio por semana tá pouco, saiba que lá no episódio secreto tem muita coisa, já passamos de 70 episódios, então se você chegar hoje vai ter muito conteúdo para aproveitar. Mas se você não tiver no momento para apoiar a gente financeiramente, saiba que temos um grupo aberto lá no Telegram. É só pesquisar por HQueiros ou ir lá na bios do Instagram, que também tem um link direto. E você vai ser bem recebido num grupo com pessoas lá que estão muito afim de trocar ideia. E é só chegar que estamos te esperando. Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos lá acompanhar então o nosso gigante de bronze? Bora lá! O Conan é uma criação do Robert E. Howard, que é um escritor lá do comecinho do século XX, nascido em 1906. Era um escritor que, majoritariamente da sua obra foram contos,
E, bom, era um escritor, assim, de estilo bastante diversificado, mas acho que primava pela fantasia e pela ficção. Dentre os seus personagens, assim, óbvio que o mais conhecido é o Conan e todo o seu mundo, né, conhecido como a Era Iboriana, mas ele também tem, dentre suas criações, o Rei Cool, o Solomon Kane, que é um guerreiro inglês puritano, alguma coisa assim. Temos a Bran McMorn, que é um dos Pictos, que é o rei dos Pictos, na verdade, e uma personagem guerreira chamada Sônia a Ruiva, que muitos anos depois, assim, inspirou o Roy Thomas a criar a Red Sonja, que no caso participava das histórias junto com o Conan. Robert E. Howard era um escritor, assim, bastante prolífico. Ele criou todos esses personagens, tem essa baita obra que, assim, praticamente 100 anos depois todo mundo se lembra, mas ele só viveu 30 anos. Ele cometeu suicídio em 1936, quando a mãe dele entrou em coma. Caramba! Eu não sou um grande estudioso da vida do Howard, né? Não sou um grande conhecedor, mas o que se diz é que era uma pessoa extremamente complicada, assim, depressiva, deprimida, etc. E, curiosidade, amigo do Howard Philip Lovecraft. Era amigo de... trocavam cartas. Contemporâneos também de revista. Escreviam... principalmente em revistas pulp. Acho que a principal publicação que trouxe trabalhos do Howard foi a Weird Tales. Isso aí, em 1932, se não me engano, ele publica a primeira história do Conan, que era A Fênix na Espada, que era uma releitura de um conto que ele já tinha escrito para o Rei Cool. A vida nada se cria, né? Não, mas ele já tinha criado, né? Acho que mal sabia ele que iria criar um personagem que ia inspirar tantos outros, né? Sim. O Howard, ele lançou primeiro o Rei Cool, se não me engano foi em 28 ou 29, alguma coisa assim. Ele tentou emplacar o personagem algumas vezes em alguns contos, mas não pegava. Aí ele fez algumas modificações, trocou o personagem de Cool pra Conan, porque o Rei Cool ele era, assim, por ser um rei, tratava mais de intrigas palacianas, digamos assim. E nas histórias, quando ele mudou pro Conan, ele fez aquilo que eu comentei. Começou como rei, mas depois ele começou a contar histórias de outras épocas do personagem. Então, assim, despertou um interesse maior dos leitores e ele pôde trazer uma maior variedade de temas para as histórias. Então, o Conan já desde o começo foi um grande sucesso. Pelo menos na revista, as pessoas pediam muito histórias do Conan. E o Howard, eu não sei, ele escrevia muito, muito rápido. Assim, morto aos 30 anos, ele tem muita história produzida. Verdade. É verdade, um jovem prodígio. Um jovem prodígio, A trajetória do Conan, assim, ele teve seus contos escritos pelo Howard, que eram de grande sucesso, tanto sucesso que depois que o Howard se suicidou, outros autores começaram a escrever histórias com o personagem, e assim, passaram-se os anos, passaram-se as décadas, lá a partir de meados da década de 70, um jovem prodígio lá na Marvel, chamado Roy Thomas, prometeu mundos e fundos para a editora em troca para que a editora adquirisse os direitos para produzir histórias em quadrinhos do Conan. Caraca, hein, meu? E assim, dito e feito, a revista foi um tremendo de um sucesso. Do Conan na Marvel é um clássico. Tá sendo relançado aí agora em ônibus pela Panini, teve revista em formato comic book, depois com sucesso lançaram a revista em formato magazine para maiores, que era Espada Selvagem de Conan. Assim, por décadas perdurou, e o Roy Thomas, a maior parte do tempo, ficou com o personagem. Então, assim, hoje em dia, depois do Howard, claro, mas o nome que mais se associa ao Conan é o do Roy Thomas, né, nas histórias em quadrinhos, né? Bom, passaram-se as décadas, passaram-se os anos, a Marvel já não era a mesma, chegou a falência, eles resolveram não mais pagar os direitos para produzir as histórias do Conan. Então, assim, deixaram de publicar a revista, não queriam mais. Então a licença ficou livre. A Dark Horse pegou a licença e chamou aí um escritor de bastante renome na época, que era o Kurt Busiek. Falou assim: ô Kurt Busiek, vem aqui, vem escrever essas histórias aqui pra mim. E o cara só entregou tijolada. O cara só entregou pedrada no tempo que escreveu o Conan. Não me lembro agora quanto tempo ele ficou no Conan, mas deve ter ficado aí umas
30 edições, alguma coisa assim. Bom, quem é Conan, né? Acho que vale a pena falar. Conan é um bárbaro vindo da Ciméria. O cenário onde acontecem as aventuras de Conan é chamado de Ereboriana, que é o planeta Terra, mas milhares de anos antes de qualquer época conhecida da gente. Então, Da hora, assim, né? uma época onde magos viviam por aí, guerreiros andavam de tanguinha felpuda e espada a tiracolo, mulheres usavam muita pouca roupa, esse tipo de coisa. É provável que tenha sido próximo da Terra-média ali, né? Eu não sei se um bando de hobbits sobreviveria ao encontro com o Conan, hein? Eu diria que não. Por isso que tem o Senhor dos Anéis, senão não teria. Sim, sim. Então, assim, Conan é um bárbaro vindo de uma terra chamada Ciméria, que é uma região, assim, montanhosa, lúgubre, onde o sol não bate, digamos assim, e a terra é dura, não se planta nada, e, sei lá, os caras se viram pra sobreviver, meio que isso. E eles adoram um deus que mora na montanha, que eles chamam de Kron. E o que é isso, assim, as aventuras de Conan narram, tipo assim, ele sai da Ciméria pra conhecer o mundo e enfrentar o mundo. Acho que é legal dizer que, assim, sendo um bárbaro, a gente pensa, pô, beleza, o cara é um bárbaro, brutamontes, etc. Você pensa, deve ser burro igual uma porta, né? Mas não, pelo contrário, ele é, assim, super inteligente, um excelente estrategista, assim, e domina a arte da guerra como ninguém. E ele vai mostrando que, assim, né? Por ele ser menosprezado, desde muito criança ele já queria se mostrar um guerreiro tão hábil quanto os outros, né? Isso é muito legal, assim. Eu acho que isso faz com que ele cada vez fosse mais sedento pra demonstrar o valor dele, né? Nesse cadernado aí que a gente tá comentando hoje. Isso aí. Na verdade, assim, a gente já pode até fazer o link aqui, porque como o Felipe começou falando sobre a infância, né, do Conan, a gente cai nessa história meio que sem querer, assim como os nossos personagens iniciais aqui, que estão fazendo uma expedição, né, e encontram um tesouro. O Sheik aí que tá fazendo a expedição, ele fica muito curioso para saber quem eram aquelas pessoas que viviam ali, né, quem era o dono daquele tesouro e tudo mais. Eu achei essa parada muito interessante, né? Porque é um quadrinho que dentro do quadrinho eles já estão contando as histórias do Conan, né? Isso. Dá uma impressão que, assim, é uma lenda, e é uma lenda épica, né? Que, assim, além de ele já estar contando pro Sheik, ele já mostra, cara, tem alguma coisa estranha com esse rei, né? Porque enquanto os outros sempre eram adornados por ouro e tal, a estátua dele era ele só com os músculos pra fora, né? E na hora ele já fala, não, isso aqui era um bárbaro, né? Isso aqui era um ignorante. Né? Mas mesmo assim, o Sheik, fascinado pela figura, né, da estátua, a figura desse rei poderoso, ele fala, eu quero saber mais desse cara. Só que o conselheiro, ele fica meio incomodado, porque ele fala, eu acho que eu vou perder tempo contando coisa aqui pro meu rei, né, sobre um bárbaro e tal. E é aí que parte, né, a história. E é legal que, assim, mais pro final dessa aberturazinha aí, né, quando o sábio começa a ler as coisas que ele descobriu pro Sheik, ele fala assim... Ele tem aquela abertura, saiba, ó príncipe, que entre os anos que tragaram a Atlântida, blá 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 blá. Essa é a abertura dos textos do Howard. Ah, que interessante. E na Marvel tinha essa abertura também, saiba, ó príncipe, que entre não sei o que, existia um bárbaro chamado Conan, que iria esmagar o mundo com suas sandálias, etc. Meu, da hora. Dá aquele sentido de que essas escrituras foram escritas pelo Howard, né? Sim, essas escrituras antigas e tal. E meio que como se tudo fizesse parte da mesma história, alguma coisa assim, né? E é desse ponto que a história começa, e a gente já vê toda a história sobre o nascimento, né? O nascimento do bebê nascido no meio de uma batalha sangrenta, que não poderia ser ninguém menos do que o Conan. Literalmente nascido num campo de batalha, né? Talvez isso já o faça ser diferente, né? De outras crianças, o que a gente vê, mas a seguir, porque...
Ele é sempre o mais inteligente ali, ele é sempre o mais estratégico. Sendo mais novo, né, ele mesmo assim já tinha uma posição de líder ali, mesmo entre as crianças. Isso é muito interessante que, assim, mostra que ele nunca buscou isso, né? Ele meio que, assim, como ele sempre buscou ser mais... Ele sempre buscou presença com os adultos e ser mais forte e caçar, meio que, tipo, as crianças iam atrás dele, né? Pra ele era algo natural, né? E isso gerava a ira do filho do curtidor, né? É Donald, não é? Donald. Todo mundo já teve um valentão, ou já conheceu alguém que era o valentão, só porque é o maior e se acha mais forte. E aqui, logo de início, já fica uma lição, né? Que se todo mundo se juntar, cara, esse valentão não é nada. E a partir desse momento, quando as crianças menores se revoltam contra esse valentão ele tem um alvo. O alvo dele é o Conan. É o Conan que incitou essa união. E é exatamente essa briga, né, entre o valentão e o Conan, onde ele encontra o Conan em um dia desprotegido, sozinho, né, sem os outros amigos. Eles têm uma briga e nessa briga o Conan tava com uma espada, ele tava indo levar uma espada, né, ele tava carregando. É curioso você falar assim, o Conan incita a união. Mas ele acaba tendo que se virar contra o cara sozinho. Acho que foi a solução, né? A solução que apareceu pra ele. Mas assim, o fato dele ter que lidar sozinho contra o cara acaba ditando a personalidade que ele mesmo teria no futuro e como ele seria tratado pelos outros no futuro. Porque, assim, na continuação da história já é mostrado, né? Que por conta dele ter se defendido do cara, mas tendo usado uma espada e tendo aleijado o outro garoto com a espada, meio que ele acabou amadurecendo mais rápido que as outras crianças. Então, assim, ele já não tinha tanto interesse mais em brincar com as outras crianças, nem as outras crianças tinham mais interesse em brincar com ele. Então, ele, apesar de tudo isso, ele acaba crescendo meio isolado. Apesar de ainda fazer parte lá da aldeia, ele acaba meio que se sentindo diferente. Pois é. Ele parece que nunca se encaixou, né? Ele sempre achava que não estava no lugar certo, né? Até que acontece um fato que faz ele se sentir bem, digamos assim. Que é a vez que ele salva um dos guerreiros lá de ser atacado por lobos. Que é uma cena lindíssima também. Nossa, incrível, cara. Bom, isso, né, Diego, a gente nem precisa comentar, né, cara? Porque a arte desse encadernado chama muita atenção, né? Uhum. Eu achei que tanto a arte quanto as cores utilizadas parece uma pintura a cada quadro, né? É incrível isso. Incrível mesmo. Sim. Tem muito movimento. E é legal que depois que ele salva o cara do lobo, já oferecem cachaça pra ele. Assim, aí viram que ele... Não, vem festejar com os adultos aqui, tá? Tipo, que ele tem o quê? Uns 8 anos, será? 9? Tem 8 anos, né? É dito isso. É interessante que nesse momento que ele tá lá festejando, né? Porque ele salvou a vida do cara e tudo mais, tá tomando cachaça e não sei o quê. ele meio que começa a admirar aquilo e eu entendi que por um momento ele se sentiu em casa, sabe? Naquela festa da batalha, alguma coisa do tipo. E ele só era uma criança. Uhum. Por conta disso, ele já começa a ganhar responsabilidades de adulto, né? Eles pedem pra ele patrulhar a floresta, pô. Tipo, ele vai do 880 bem rápido, né? Porque, tipo, primeiro, você é muito criança, você não pode nem manejar uma espada. Beleza, agora você já salvou o cara dos lobos, então bora lá, vai, patrulha pra mim, por favor. Uma coisa que a gente não falou, cara, ele mete o dente no lobo, né, velho? É um negócio assim, instinto animal mesmo. Cara, por que você acha que falam que não é um bárbaro, cara? Desde criança. Desde criança, E assim, logo nesse momento a gente conhece o avô dele. O avô dele também, que é aquela figura bem paterna, que quer contar as histórias. Só que o próprio Conan, ele se demonstra ser bem inteligente, porque o vô dele tá contando uma história de um cara lá que fez isso, fez aquilo, teve que fugir e tal. Aí o Conan para e fala assim: avô, você já me contou que você chegou aqui fugindo, né? Esse cara é você. Aí o avô fala: vou falar o quê, né? Sou eu. Tipo, tomou um checkmate. E essa relação das histórias com o avô, elas acontecem em vários momentos, né? E tem até reflexo lá na frente. Em um dos momentos também, eu acho que ele é meio instigado, né? Parece que a estrada o chama e ele quer conhecer um campo de batalha. Onde ele nasceu, né? Tem toda a história, a mística em volta daquele campo. E o avô dele fala: olha, não tem mais nada lá, não sei o que você vai fazer.
E chegando lá, ele encontra vários restos de corpos, né? Porque a batalha não faz tanto tempo assim que aconteceu. E é nessa batalha, né, Diego, que até foi... comentei no começo do programa, né? Eles contam que essa batalha, muitos bárbaros morreram porque eles não estavam acostumados a batalhar contra adagas, né? E eles classificam a adaga como uma arma inferior, né? Que ele fala, não, esse negócio aí de usar uma faquinha aí não tem honra, né? Não. E é nesse momento que a minha teoria ela vai se concretizando, porque aqui ele encontra o Sméagol, que é um ser lá que vivia de comer restos humanos, ossos. Cara, assim, bizarro, né? Se o Sméagol tivesse feito isso com o Frodo, cara, pobre anel, cara. Na real. Na real, cara. É verdade, é verdade. Pobre anel se o Sméagol tivesse feito isso com o Frodo. Mas é um primo do Sméagol ali, é um que primo, aparece. É um primo. E acaba sendo o primeiro humano que o Conan vence assim em batalha, que o Conan mata, né? E até é dito que assim, não tinha nada, naquilo não tinha nada da glória das histórias do Vodeme. Não tinha nada do glamour, não tinha glória, não tinha nada. Pelo contrário, a hora que o Conan matou o cara, o morto expeliu fezes enquanto morria. Então, tipo, mó nojento, né? Sim. E também, nesse mesmo momento, a gente vê, assim, um garoto se descobrindo, porque ele acaba se apaixonando por uma garota, né? Ele fica em cima das árvores e observa a garota andando com seu pai, um mago. E ele passa meio que a perseguir essa mulher, né? Assim, talvez ele nem entenda o porquê que ele faça isso, mas ali era um despertar ali. O menino tava virando um homem. Sim. E aí já, assim, porque afinal, eram forasteiros que ele deveria ter avisado pra tribo dele, né? Exato, mas ele nem sabia o porquê que ele não ia avisar. A gente sabe, ele estava apaixonado, era isso. Ah, cara, É interessante que a próxima história já começa com ele maior e já se relacionando com uma mulher. Você fala, caramba, já deu um salto aqui de história, né? Com duas, né? Ah, são duas? Não, é que tem uma na aldeia dele e a outra... Tá. Eu falei, nossa, mas será que eu vi certo? Vi uma. Mas não, é verdade, são duas. Sim, uma é da aldeia dele e a outra é a outra é a filha do mago. Ou seja, não perdia tempo, rapaz, né? Não mesmo. Não perdia tempo. É revelado em flashbacks que o mago, na verdade, é um fugitivo da Quilônia, que tinha caído em desgraça com o rei porque não queria procurar minérios pro rei ficar mais rico, então ele fugiu, ele e a filha se esconderam na floresta. Bom, é de tudo isso em flashback, mas, assim, enfim, entre um gracejo e outro do Conan com a filha do mago, meio que acaba as coisas dando errado, né? E ele enfrenta um touro no meio do caminho. No meio do caminho ele quebra o pescoço de um touro no meio do caminho, né? Não, isso é incrível, cara. Isso é incrível. E aí, assim, a aldeia acaba tomando ciência da existência do mago e da filha. Meio que por conta disso, o mago e filha vão embora e o Conan se vê em uma situação difícil na aldeia. E aí, meio que assim, eclode uma guerra entre Cimérios e Aquilônios, ou entre a barbárie e a civilização, porque saindo lá da aldeia, os Cimérios veem que tá chegando o pessoal e estão tentando construir um fortinho, estão tentando estabelecer uma linha de trazer suprimentos, estão tentando construir uma base onde os soldados possam fazer rondas pela floresta para entrar em combate com os Cimérios. Nesse ponto tem um certo confronto aí entre filosofias, né? Porque e aí acho que é muito das histórias do próprio Howard dentro do Conan, que nas histórias do Howard, sempre que e nas demais, por consequência, né? Sempre que o Conan chegava numa cidade, era mostrado que, na verdade, os homens que moravam na cidade eram degenerados, eram corruptos, doentes, assim, não eram... As pessoas que moravam em cidades não eram pessoas nobres, então, assim, homens de cidade eram comparáveis a ratos. Nossa, assim, isso acho que era uma visão do próprio Howard. E o Conan, sendo um bárbaro, vindo de fora, ele exalava, assim, não exatamente uma nobreza, mas um
assim, uma nobreza de caráter, digamos assim. Sendo um bárbaro, ele não era corrompido pelas mazelas da civilização. Então, tipo assim, ele era um espírito livre. Quando ele estava numa cidade, ele se sentia meio acuado. Não por ser um brucutu, um bárbaro burro, mas ele se sentia acuado pela corrupção da civilização. Bom, você estava falando aí sobre um possível embate, né? Com a aldeia da Ciméria. E aí tem um rapaz, agora eu não vou lembrar nomes, mas ele fica meio que segurando, né? O Conan fala, a gente precisa ir lá, eles vão atacar a gente precisa ir lá. E o cara, não, tá de boa, tá controlado. Tipo, vamos esperar, né? Vamos esperar eles irem até a gente. Exato, e o Conan, vocês não estão ligados. Eu sou da batalha, vocês não estão ligados. Até que o Donald, aquele, digamos, inimigo de infância, né, do Conan, ele aparece estripado, né? Ele tá estripado, amarrado dentro de uma árvore, assim. E é claramente um sinal de guerra. Fala assim, se a gente não atacar, eles vão fazer isso com todo mundo. É. A gente também vê aqui, né, que por mais desavença que eles tivessem, quando criança e tal, eles tinham muito respeito por eles, né? Um com o outro. Inclusive o Conan fala, né? E ele morreu, ele esperou, ele não morreu quando foi esfaqueado, ele não morreu quando foi crucificado, né? Ele morreu quando eu o libertei, né? Isso é muito da hora, eu acho também, pela visão, assim, né? Que, tipo, né? Ele aguentou até o Conan chegar pra ele poder ser libertado pelo Conan e pra aí ele vir a falecer, né? Não, muito legal. E aí é aquele negócio, né? Tipo assim, os Cimérios não são um povo, assim, estratégico, de traçar, tipo, não, vamos esperar porque eles vão vir, eles estavam assim, vamos esperar porque eles vão vir enfrentar a gente. E tipo assim, eles não iam vir, eles iam vencer pelo cansaço. Então o negócio é o seguinte, ó, vamos cada um pegar a sua espada aí, vamos pra cima desses caras, meu, tipo, acabou, meu. E seja o que Kron quiser. Seja o que Kron quiser, sim. Cara, e a partir desse momento, a gente tem o que a gente queria desde o início. A gente tem guerra, a gente tem sangue full aqui, né? Full power. E assim, full power sem olhar nada nem ninguém, né? Não só ele, como todos os Cimérios. E até o momento que um dos Cimérios fala, olha só o Conan, o cara nasceu pra isso, né? Nasceu pra lutar. E ele, assim, sem querer, ele se torna uma referência, né? As pessoas agora passam a lutar por Conan. E é legal que cada vez que você vê o Conan brandindo uma espada, tem uma cabeça voando, ou um braço voando, uma perna, sempre tem alguma... um rastro ali. Sempre tem um rastro, né? É muito bom, muito bom. A gente tá falando de Kron, acho que vale a pena falar um pouquinho da relação dos Cimérios com esse deus, né? Que na história, né, os Cimérios acreditam que Kron foi o ser que soprou a vida a eles e Kron deu força a eles. E só isso. E de resto, Kron quer que se lasque. Então tipo assim, os Cimérios... para os Cimérios, depois da morte, o que resta? O que resta é, assim, um lugar sombrio, frio e tenebroso aos pés do deus deles que não tá nem aí pra eles. Sim. Então, tipo assim, após a morte dos Cimérios, se existir, é horrível. Então, pra eles, o que vale a pena é aqui agora. Viver, beber o que puder, comer o que puder, festejar, enfrentar os inimigos, arrancar a cabeça deles, e é isso aí. Essa é a religião deles. Felipe, o Fábio sabe a Bíblia da Ciméria. Eu tô vendo isso, meu. Tô vendo isso mesmo, espantado aqui. Exato. Então, a gente tem uma batalha aqui, até que enfim, temos uma batalha gigantesca. E não sei se alguém estava com dúvida, mas o Conan vence. Óbvio, se né? Se o Conan tá no seu time, ele vai vencer. Só que no mesmo momento que ele vence, a gente perde, né? A gente perde um personagem legal aqui que acompanhava o Conan, porque o avô dele morre. Sim. É até bonito que ele fala, né? Que as histórias precisam ter um fim. O avô dele, que era um grande contador de histórias, teve o seu fim. Cara. E assim, eu acho que o avô dele era meio que como um mentor pro Conan e colocou nele o desejo de
partir e conhecer o mundo, né? Não só... Porque, assim, a maioria dos Cimérios não deixava a montanha, ou as terras, a floresta deles. A maioria dos Cimérios ficava por ali mesmo, mas ele resolveu partir e conhecer as terras de que o avô falava. É muito legal. Sim. E aí acaba, né? Porque a gente tem um momento que falam que o Conan nunca olhou pra trás e ele não volta pra Ciméria nunca mais, né, Fábio? Acho que ele chega a dar uma passadinha ou outra de vez em quando, cumprimentar os amigos e tal, mas não... Não alugou casa, Não ficava, não. Não. E é nessa passagem também que acho que é a primeira vez que mostra a mãe dele de novo, né? A mãe dele já velha e ele falando que vai sair de lá, né? Pra conhecer o mundo, né? Verdade. Sim. Porque também se ele ficasse na cidade dele não ia ter história, né? Não. Conan o Marceneiro. Conan. Acho que ninguém ia querer ler. Isso é muito interessante, acho que assim, né? Até pra colocar que até dentro da sociedade bárbara, né? Ele não se enquadrava, né? Por quê? Porque todo mundo tinha uma alcunha, né? Ah, você é ferreiro, você é curtidor, tal. E ele não, ele queria ser, assim, desbravar, né? Não importava o que, né? Exato. Eu acho que era bem o que o Fábio falou. Ele queria viver as histórias que o avô dele contava, né? Muito bonito. Bom, tem uma passagem também aí que mostra como o Conan não sabe a força dele, né? É quando eles estão sendo presos lá pelo exército e o cara tá falando merda pra ele dá um soco e mata o cara, né? Em uma porrada. Isso que era amigo dele, né? Isso que era amigo dele, meu. Imagina só matar um cara com um murro e na cara ainda. Tipo, você deu um murro na cara, o cara morreu. Ele morreu. Falando agora um pouco de editorial aí, acho que é um bom momento pra curtir as aventuras do personagem, porque fora os quadrinhos, né, que tanto a Panini tá relançando aí o ônibus da fase Marvel, da fase clássica lá, por Roy Thomas, Barry Windsor-Smith e John Buscema, a Mythos começou aí esses ônibus do Kurt Busiek com a fase da Dark Horse. A Panini também tá lançando a coleção da Espada Selvagem de Conan, também por Roy Thomas e John Buscema. E Pipoca Nankin lançou em 3 volumes toda a coleção de contos escritos pelo Howard. Que, pô, eu tô quase terminando o primeiro, cara, vale muito a pena. São histórias, assim, muito boas. E falando de Howard, a Pipoca Nankin também lançou um livro com os contos do Bran McMorne. Então tem bastante coisa saindo, né? Tem bastante coisa saindo, assim, dá pra, assim, só com esforço financeiro, né, mas não tendo o que fazer, não tendo o que procurar muito, acho que dá pra ter acesso à maioria das histórias do personagem. Vale muito a pena e Conan tá bombando, pessoal. Bom, pessoal, então acho que é isso aí, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa, e se vocês quiserem contribuir, eu sei que a gente sempre deixa passar alguma coisa ou outra, mas um personagem tão rico como esse, eu tenho certeza que tem alguns momentos memoráveis que acho que seria legal, né, os ouvintes trazerem aqui pra gente discutir também. Bom, então se você quiser participar é muito fácil, é só mandar um e-mail para contato@hqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros, e considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. É só visitar lá e conhecer as recompensas que mais se adequam à sua realidade. E também entre lá no nosso grupo aberto do Telegram. Não precisa ser padrinho nem nada. É só procurar lá por HQueiros no Telegram e já chegar chegando, que já tem um pessoal lá louco pra fazer novas amizades e trocar ideias sobre quadrinhos. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza. Valeu. Falou. Falou.